Pão, pão, queijo, queijo. Alô, alô! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Pão, pão, queijo, queijo. Então, está tudo bem por aí? Por aqui também está tudo bem. Hoje, para além de ouvirem este podcast, convinha que também o vissem, que vissem o vídeo, não pelos nossos lindos olhos, mas sim porque hoje, por muito que consigamos explicar muito bem o que estamos a fazer, o melhor é sempre vocês verem, que torna-se mais fácil, ok? Então, significa que se hoje vocês têm que ver para além de ouvir, o que é que acham que nós vamos fazer hoje? Será que vamos aprender a fazer uma maquilhagem para noivas? Será que vamos aprender a fazer um porta-chaves de papel higiênico? Ou será que vamos aprender a fazer exercícios para reforçarmos os nossos músculos? Enquanto ficam a pensar, vamos então voltar a dizer as nossas regras de podcast. Vamos ver se já sabem de cor. Regra número 1. Convidados 10 de 10. Só é permitido convidados que sejam mega fixes. Para seca já basta do Algarve, não acham? Regra número 2. Sem rodeios. Nestas conversas não há cá palavras caras nem explicações longas. A missa é ao domingo. Regra número 3. Energia positiva. Só é permitido ouvintes bem dispostos. É obrigatório darem uma gargalhada por episódio, exceto se estiverem no autocarro. Regra número 4. Partilhar sempre. Não sejam egoístas, isso é feio, e partilhem este podcast com as vossas colegas. Regra número 5. Pão, pão, pão com manteiga é muito bom, como dizia o Tino de Rãs, mas com queijo ainda melhor. Ok. Quem pensou e escolheu a terceira opção, aprender exercícios para reforçar os nossos músculos, acertou. E para isso é que tenho comigo hoje a Bárbara Rocha, que é PT, é licenciada em Educação Física e Desporto e já exerce há 14 anos. Olá. Para alguns de vocês, certeza que já conhecem esta cara, não é verdade, Bárbara? Porquê? Sim, porque eu já acompanho os colaboradores da ITAL, com aulas de ginástica laboral. Aulas que decorrem, aproveito para vos fazer o convite, são aulas que decorrem às quintas-feiras, às 15 horas, são aulas online, e em que nós nos divertimos imenso e, para além disso, conseguimos aportar uma melhor qualidade de vida ao nosso corpo. Ou seja, hoje é quarta, amanhã, quinta-feira, às 15 horas. Vão então ver a aula da Bárbara, ok? E temos ver também, e participar. Ver e participar. Também é para fazer, é para ver e participar. E também temos connosco a Cátia Monteiro, que é empregada de refeitório no hospital e também já exerce há mais de 10 anos nesta área. E tem aqui um passado muito interessante, é convidada ideal, porque a Cátia foi militar. Portanto, ninguém melhor para vir aqui fazer exercícios connosco, não é verdade? Ok. Para quem já está aí a pensar, eu não vou fazer isto, porque isto é para quem é novo, o exercício é para quem é novo, ou o meu médico disse que eu não posso fazer exercícios. Bárbara, isto não pode ser assim, pois não, aqui não há desculpas. A Bárbara vai adaptar os exercícios mais difíceis para as pessoas que têm condições mais difíceis, portanto aqui não há desculpas. Aqui é pão, queijo, queijo, é para fazer, ok? Se estiverem a fazer a aula em conjunto com as vossas colegas, se estiverem a ouvir isto em conjunto aí na cozinha, ainda se torna mais divertido. Só tenham cuidado, não abram aí os braços muito, senão batem nas panelas e está o caldo entornado, ok? Muito bem. Cátia, então. A Cátia é promotora de segurança, certo? Há algum tempo, há uns meses. Sim. E então o que é que mudou desde que é promotora de segurança? O que é isto de ser promotora de segurança? Qual é que é a responsabilidade? A responsabilidade é deportar aos superiores algo que a gente veja que está mal, que faça, que ajude a melhorar o funcionamento e que evite alguns acidentes de trabalho. Ver se as colegas precisam de alguma coisa, se correm algum risco no trabalho. Ou seja, tem que andar sempre atento às colegas. Exatamente. Quase como uma polícia que anda ali atrás delas a ver se estão a fazer tudo bem ou não. Não é bem. A função não é andar a controlar ninguém, mas tentar melhorar aquilo que a gente acha que pode melhorar. Ok. Faça com que as colegas não tenham acidentes, basicamente, que não se magoem. Trabalho, ok. E quando vês comportamentos errados, é fácil mudar? É fácil convencê-las a fazer de outra forma? Às vezes. Depende do humor de cada uma. Pois. Às vezes é fácil, outras vezes nem por isso, mas a gente tenta dar a volta e dar um bocadinho e chamar à razão. Ok. A dizer, se calhar dessa forma, não quer dizer que esteja mal, mas se calhar se tentares de outra forma, se calhar já melhoras um bocadinho, ou então vamos tentar prevenir para não te magoares ou para que isto não aconteça. Tentar chamar à razão, mas de forma amigável e não de forma eu posso, eu mando, não. Exatamente. Nós somos todos colegas de trabalho e nós temos que
evitar que alguém se magoe, não é? Sim, que é o principal. Sim, e se elas erram, nós também erramos. Exatamente. Isso estamos todos aqui para aprender, não é? Exatamente. Ok, e sente que elas estão sensibilizadas para as consequências que podem vir dos comportamentos errados que elas têm? Porque existe muito aquele pensamento de isto nunca me aconteceu nada, isto não vai dar problema nenhum, eu sempre peguei assim nisto. Exato. Acho que elas percebem que isso pode, de facto, vir a trazer graves consequências, graves problemas. Alguns sim, há outros que não. Ok. Porque o ser humano é mesmo assim. Ok. A gente pensa sempre, vai acontecer a outra, nunca me vai acontecer a mim. Pois. Então, por isso é que tem que existir sempre alguém que tente melhorar ou fazê-las mudar a forma de pensar. A Cátia tem um papel muito importante. Mas é isto, Bárbara, os pequenos erros que são repetidos anos a fio é que vêm trazer os grandes problemas mais tarde, não é verdade? Exatamente. Muitas das vezes as pessoas pensam que uma lesão vem porque se magoaram naquele dia, mas vem toda de uma sequência e de uma repetição daqueles movimentos diariamente, por anos e anos. E por isso é que acabam por sentir depois... Sim, isto é como um carro. Nós sabemos que quanto mais anos o carro tiver, mais probabilidade de nos vir dar problemas. Então o que é que nós fazemos? Vamos fazer uma revisão, trocamos os óleos, trocamos os filtros, porque se não fizermos nada disto, sabemos que mais tarde ou mais cedo vai dar o berro, vamos ao mecânico e ele diz, já não há nada a fazer, menina, vai ter que ir para a secata. Connosco é a mesma coisa, nós usamos o corpo todos os dias, portanto também temos que fazer uma manutenção regular, senão também chega a um ponto em que chegamos ao médico e ele diz, já não há nada a fazer, já não há volta a dar, não é? Portanto, por isso é que é então importante fazermos aqui estes exercícios. Então, a maior parte das doenças aparecem, porque aparecem têm uma explicação, mesmo que seja um conjunto de fatores, elas têm uma explicação. Então, Bárbara, quais é que são as principais doenças que aparecem por falta de exercício físico, por erros posturais? Quais é que são as principais? No antes de mais, deste um exemplo espetacular do carro e eu vou dar só aqui um parênteses. Muitas das vezes nós nem refletimos sobre isto. Durante a nossa vida, não é? Nós trocamos de sapatos. Não é? Durante a nossa vida trocamos de sapatos não só pelo tamanho, mas também pelo desgaste. E aquilo que acontece é que não queremos andar uma vida inteira sobre os mesmos sapatos porque eles se desgastam, mas andamos uma vida inteira sobre os mesmos joelhos, sobre os mesmos tornozelos. E por vezes não damos a devida importância, não é, a essas estruturas que são tão necessárias para que nós nos possamos mexer e fazer a nossa atividade diária. Mas queria-te dar mesmo este exemplo porque achei brilhante, a do carro, ok? E acho que as pessoas devem ter também muito cuidado. E já vou falar um bocadinho sobre isso, que tem a ver com o facto de, andamos uma vida inteira com o peso sobre os nossos joelhos. Vamos controlar também o peso que possamos ter sobre eles, não é? Isso é muito importante, porque isso também vai de encontro às lesões, às LEMELT, que são lesões musculoesqueléticas, neste caso, associadas ao trabalho, e que têm toda uma incidência diária, constante, a longo prazo, que nos vai levar então às lesões. E estas lesões podem ter vários fatores, os físicos, não é? Fatores psicossociais também, fatores biomecânicos, ou seja, e o que é isto? O que é isto? Exatamente, eu sei que aqui não há muito... não há palavras caras. Tem palavras caras, exatamente. Mas então eu vou explicar. Fatores físicos têm mesmo a ver com a nossa condição física, não é? Com o facto de termos pessoas que têm problemas a nível de coluna, se têm um abdominal, não é? Fortalecido, se não tiverem um abdominal fortalecido, o risco de lesões é muito maior, não é? Se eu tenho excesso de gordura visceral, isso também vai aumentar o meu risco de lesões. E às vezes não são só aquelas lesões ou patologias, digamos assim, doenças, não é? Que estão associadas a algo físico que eu veja e que eu sinta, mas algo que eu não sinta à partida, mas que esteja lá. Por exemplo, diabetes, a nível de gordura visceral, aumento de doenças cardiovasculares, não é? Do risco de doenças cardiovasculares e tudo mais. E depois, então, o que é os físicos? É mesmo com o físico da pessoa. Os biomecânicos têm a ver com as posturas que nós executamos, quer seja no trabalho, quer seja a ir às compras, ou em casa, limpar a casa, ou cuidar dos filhos, ou pegar num filho, não é? Depois, os psicossociais, que estão muito associados ao ambiente de trabalho, ok? Isso também são patologias que vêm por aí. E depois também o cuidado que nós damos, porque indo de encontro novamente ao teu exemplo do carro, um carro para andar necessita de todo esse cuidado a nível de lubrificação do óleo e tudo mais. Eu não sou a melhor pessoa, eu não percebo muito, mas
necessitamos também de ter algo muito importante, que é um carro para andar necessita de combustível. Sim, sim. Combustível, não é? E tem que ser um combustível de qualidade. Sim. Então, muitas das vezes, nós não nos alimentamos da melhor forma e queremos ter uma boa saúde. E isto tudo parece que é uma coisa que nada tem a ver, mas que tem tudo a ver. E vocês, e tal, são a melhor, têm especialistas para, não é? Aportar o melhor serviço aos vossos colaboradores, para que eles possam se nutrir da melhor forma, porque não podemos esperar milagres quando tratamos o nosso corpo de uma forma não tão correta. Está sempre ligado. Nós, para termos uma boa condição física, temos de ter uma boa alimentação. Exatamente, exatamente. E depois as doenças, as LUMELT, não é? Doenças, as lesões, obrigada, lesões musculoesqueléticas, vêm muito de também as condições em que eu estou fisicamente, o meu ambiente de trabalho, o facto, e de caminho já vamos falar um bocadinho sobre isso, que é se eu me adapto ao ambiente de trabalho ou se o ambiente de trabalho é que se adapta a mim, as condições que existem, até a própria iluminação é importante, porque há pessoas que têm sensibilidade, são fotossensíveis, ok, a nível dos olhos, e isso às vezes nós nunca pensamos doença dos olhos, mas isso faz parte das... Não estou a perceber como é que isso pode afetar. Exatamente, pode afetar, porque se nós estivermos expostos ou a ruído ou a excesso de luz, isso pode nos trazer consequências, não é? Okay. Então faz parte mesmo desse tipo de coisas. Também o stress. Que nas nossas unidades é bastante. O excesso às vezes de pressão. Outra das coisas que também costuma acontecer e tem a ver com os psicossociais é se existe, eu acredito que não aqui, mas que se existe assédio no trabalho, isso também traz questões de ansiedade, depressões e tudo mais. Vão sempre mexer com... E que vão mexer com tudo. Porque se eu estiver com uma depressão, a minha própria postura corporal vai ser diferente. Mais caídos, certo? Então, isto tudo depois é um ciclo que parece uma coisa isolada, mas que vai acrescentar, vai estar relacionado com as próprias lesões que depois aparecem as visíveis. Ok, não é? ok. Então para os interiores. Exatamente. As doenças psicológicas muitas das vezes traduzem-se em estados físicos, não é? Mas que às vezes nós não vemos logo no primeiro mês, no primeiro ano. É quase como fazer um movimento repetitivo, não é? Estou todos os dias, por exemplo, a fazer este movimento. Hoje não vejo lesões. Um mês, 2 meses, 3 meses já começo a sentir aqui qualquer coisinha, uma tendinite. 1 ano já só consigo levantar um bocadinho o braço. Entende? Então, e depois, quando acontece a nível psicológico, também é a mesma coisa. Ok. Sim. Então, e sobre essas lesões, Kátia, o que é que lá na unidade as colegas costumam queixar mais? Quais são as principais queixas que têm? As principais são a dor de costas, derivado ao esforço físico. Que pegam em muitas cargas pesadas, não é? Exatamente, principalmente de forma errada, porque se levantasse de forma certa, se calhar já não havia tantas dores, exato. O cansaço nas pernas, derivado a serem muitas horas em pé. E claro, tudo tem a ver com a coluna, porque tudo mexe a coluna, e então as dores de coluna também é um fator. E os joelhos não se queixam muito? Os joelhos incluem as pernas, inclui ali um pouco de tudo, não é? Porque acaba por abranger o corpo todo. Sim. Parece que não, mas o cansaço, como a Bárbara disse com toda a razão, em cima dos joelhos, faz com que comecem a doer as pernas. Sim. O esforço físico dos braços fazem com que comece a doer a coluna. E depois, tudo junto, começa as costas e depois, claro, dá origem a algumas dores de cabeça. Lá está. Os fatores também podem ter alguma coisa a ver com a visão ou não, porque está tudo interligado. Os fatores que se queixam mais é mesmo pernas, costas. Estas são as nossas principais queixas, Bárbara. Mas, por exemplo, aqueles casos mesmo difíceis, de uma vértebra deslocada assim da coluna, isto é reversível? Nós, através de exercícios, conseguimos atenuar pelo menos os sintomas? Então, eu queria só fazer aqui um parênteses também que eu acho que vai acrescentar. E que a Kátia estava a falar, que é o facto de nós às vezes temos uma lesão nos joelhos, mas nós não sabemos se essa lesão no joelho é consequência de uma lesão na anca, ok? Porque o nosso corpo é um todo.
Vamos imaginar, eu costumo dar este exemplo, como tem aqui o vídeo, conseguem ver, mas vamos imaginar que eu tenho aqui esta minha camisola e eu faço uma torção na minha camisola, todo o resto do tecido vai atrás. Ok. Certo? Então, não é só um ponto, está tudo... Exatamente. Então, o meu problema pode estar na anca e por consequência desse problema, dessa dor que eu tenho na anca, eu vou adotar uma postura física em que não coloco o peso do corpo de forma equilibrada nas duas pernas, porque há um joelho que me dói um bocadinho mais. Então, tudo isso vai levar a lesões. Então, somos um todo, não é? Agora, relativamente ao facto das lesões serem reversíveis, a prática de exercício físico não invalida de forma alguma o trabalho que possa ser feito com um fisioterapeuta, um osteopata, ok? Ainda o caso que eu estava a falar aqui da anca. Às vezes temos uma postura errada e pensamos que fisicamente é o nosso corpo, o nosso cérebro assimilou como sendo a postura correta, não é? Um pé mais à frente do outro, ou os pés com rotação externa, ou seja, rodados para fora, e nós achamos muitas das vezes que é assim o meu corpo e não há nada a fazer, mas se calhar um osteopata consegue colocar o corpo de forma correta, os ossos alinhados, não é? Que possam até estar a impactar outras estruturas musculares e articulares e tendões, e o fisioterapeuta vai trabalhar também aí, e depois o profissional de exercício vai fazer um complemento no sentido de aportar uma melhor qualidade de vida à pessoa, porque fazer exercício físico não é só a nível estético, não é? Exato, ele não é só importante para nível estético, se eu quero perder. perder. Não é só ali com os músculos bonitos nem nada disso. Há muita gente que diz tem aquela ideia de que, mas, e eu ouço, não é? A dizerem de alunas umas para as outras, mas tu és magrinha, tu não precisas fazer exercício. Errado, não é? Errado. Não é por ser magrinha que significa que tenha um músculo reforçado. Trabalhado, exatamente. Não é por ser magrinha que não vai ter lesões. Sim. Não é? Não é por ser magrinha que não corre um risco de ter uma cardiopatia, ou seja, um problema de coração. E muitos dos problemas, às vezes, que nós temos de pulmões, de coração, de circulação, é por falta de exercício, ok? Então, são esses tipos de problemas que possam ser reversíveis. Agora, vamos imaginar, possam ser melhorados, digamos assim, para aportar uma melhor qualidade de vida. Vamos imaginar que é um problema em que a pessoa tem hérnia, uma hérnia na coluna. Ok, é importante a pessoa fazer exercício, depende da zona, mas sempre, e eu a seguir vou poder passar um bocadinho dessa consciência, com níveis, ok? Um nível 1, que é um nível mais tranquilo, um nível 2, um nível 3, dependendo do exercício. Porque quando a pessoa não respeita o próprio corpo vai dar os sinais, não é? Então, se eu estou a fazer algo porque eu quero fazer e porque naquele momento nem me está a doer, mas eu tenho uma hérnia na coluna, eu se calhar naquele momento não vou sentir, mas em termos de prática de exercício, ok? Daqui por uns tempos eu vou sentir, não é? Então eu digo sempre, eu prefiro um nível 1 bem feito do que um nível 2 mal feito, e que possa trazer consequências. Portanto, a questão de ser reversível ou não é sempre deve ser estudado caso a caso. Tenho a perguntar à Kátia se sente que na sua equipa são os colaboradores que têm menos preparação física que têm mais acidentes de trabalho, que depois ficam com mais lesões. Sente que existe essa diferença? Acho que quem tem mais preparação física consegue controlar melhor os movimentos do seu corpo. Quem não tem mais dificuldades. Pode achar que não, que sim, eu consigo fazer, mas depois o corpo vai se ressentir mais tarde. E mais indicado será a Bárbara falar sobre o assunto. Mas falou muito bem. Sim, é isso, exatamente, Kátia. É mesmo isso, porque quando eu tenho uma melhor preparação física, quando o meu corpo está com mais agilidade, com mais flexibilidade, porque o exercício também nos traz isso, não é? Com mais amplitude de movimentos, eu consigo efetivamente ter o maior controle do meu corpo e uma maior consciência corporal. Porque quando eu tenho consciência corporal, ou seja, consciência do meu corpo, eu vou saber distinguir o que é uma dor muscular do que é uma dor articular, e saber se estou a fazer o movimento correto ou se posso colocar alguma melhoria, não é? Que isso costuma acontecer. Ok. Então, significa que qualquer pessoa pode fazer estes exercícios, ou há alguma pessoa que não pode fazer? Alguém não pode fazer o exercício que nós vamos fazer? É assim, toda a gente pode e toda a gente deve, ok? Porque pessoas que não possam fazer este tipo de exercícios, se calhar são pessoas que estão acamadas, digamos assim. Pois, e mesmo assim,
Ainda dá para eu encaixar ali qualquer coisa. Portanto, não é pelo facto da pessoa ter ter uma patologia associada, né, um problema de saúde, uma tendinite, uma hérnia, artroses, ou quer que seja, que a pessoa não possa fazer exercício. É ainda mais indicado fazerem, mas de forma também controlada e regrada e acompanhada por um especialista de exercício. Posso só acrescentar aqui um pormenor? Hoje em dia acontece que muitas das vezes vemos vídeos no YouTube, vemos vídeos nas redes sociais, não é? E vamos fazer exercícios sem acompanhamento. E depois não há aquela noção corporal, não é? E a pessoa tem tendência a ter lesões por causa disso. Então, quando deve ser feito exercício físico para toda a gente, mas acompanhado quando a pessoa não tem noção corporal. Está bem? Pronto. Se calhar podem recorrer à Bárbara. Eu tenho que passar aqui o contato e vocês contratam a Bárbara. Se vierem às nossas quintas-feiras, já vão conseguir adquirir muita noção corporal. Porque eu gosto de descrever o exercício para que a pessoa perceba efetivamente aquilo que está a fazer. Então, vamos agora à prática. Vamos perceber quais é que são os erros mais comuns e a Bárbara vai dizer qual é que é a maneira certa de fazer aquele movimento. Kátia, então, qual é que é? Podemos começar pelo primeiro, o erro mais comum que vê lá na unidade. É pegar nas covetes, por exemplo. O que é que acontece? Baixam-se de maneira errada. Podes exemplificar o que é que elas fazem, por exemplo? Podes levantar se quiseres, podes estar sentada. Por exemplo, a baixar, a tendência, e eu contra mim falo, que eu às vezes cometo esse erro, e pego e faço estes movimentos e nunca, se for coisas quentes, nunca aproximo de mim com medo de queimar, então parece que não, mas ou podes parar de lado ali para fazemos este movimento. Quase que a maior parte até se calhar curvam as costas. E exatamente, a coluna fica curvada. Sim. E as pernas de maneira estranha, os braços de maneira estranha, mas de forma incorreta. Ou seja, eu tenho a mínima noção que é a forma incorreta. E eu cometo muitas vezes isso. É normal. Bárbara. É normal. É a maneira correta, então, de pegar as covetes que são mesmo muito pesadas, umas covetes cheias de sopa, provavelmente. E ainda aqui um ponto que há bocadinho a Kátia estava a falar, que é o facto de, às vezes, as colaboradoras, os colaboradores, não vão de encontrar a indicação, ok? Nós temos que perceber que quando nos dão a indicação é sempre para aportar uma melhor condição física, um maior nível de segurança. Nunca é no sentido de obrigar, mas no sentido de proteger o colaborador, que é esse o papel da Kátia, não é? A Kátia, quando vai dar um feedback, é sempre no sentido de ajudar aquela pessoa. E lá está, quando nós, às vezes casa de, nunca sei dizer os provérbios, mas casa de ferreiro, espeto de pau, é assim qualquer coisa, não é? Mas às vezes acontece nós sabermos da recomendação, mas não a aplicamos. Mas isto é um trabalho que é diário, ok? Deve ser trabalhado diariamente para que a pessoa comece a ter essa consciência e já fazer algo de forma inconsciente. O hábito leva-nos ao sucesso, neste caso do exercício. Então, uma das coisas que eu reparei é efetivamente o facto de, são movimentos no plano baixo, em que nós temos que nos baixar e temos que ter a postura ideal para o fazer. Se o colaborador, se a pessoa conseguir colocar uma perna à frente, a outra atrás e como se colocasse o joelho no chão para puxar a covete, melhor, se conseguir, ok? Se não for possível, faz só a segunda parte do movimento, mas aí vai necessitar de pôr o glúteo, não é? O rabiote, a trabalhar. Mas vamos imaginar que parte de um plano baixo consegue colocar o joelho no chão, arrasta o tabuleiro, certo? E de seguida levanta-se para mudar a sua posição, fletindo os joelhos, aplicando o peso do corpo aqui assim, no calcanhar, nunca à frente, porque senão vai sobrecarregar os joelhos novamente. Então, colocar a nossa bacia lá para trás, peso no calcanhar e agarramos a covete. Outra das coisas muito importantes é quando eu vou fazer este movimento, eu tenho que ativar o meu abdominal. E o que é ativar o meu abdominal? Outra expressão assim complicada. Então, eu costumo dizer da forma mais prática é como é que nós fazemos a contração do abdominal. Toda a gente já comeu massa esparguete algum dia, certo? Claro. Então, aquilo que costuma acontecer é que quando comemos massa esparguete, às vezes ela foge-nos. E o que é que nós fazemos? É essa a contração do abdominal que tem que acontecer. Então eu vou ativar o meu abdominal com uma coisa que eu já sei. Massa esparguete, vou pegar no tabuleiro,
vou imaginar a sugar a massa esparguete e vou ativar a minha coluna, não é? Certo. Porque eu não consigo ativar o meu abdominal com uma postura curvada. Exato. Então logo aí já está. Cátia, a sugestão que eu te dou é dizer aos colaboradores, massa esparguete. E a malta já vai saber o que é. Mas tens que explicar primeiro, não é? Então, depois pegar, efetivamente, pode ser com agachamento ou uma perna à frente ou outra atrás, dependendo se tem que ter a amplitude, ter espaço para aplicar o movimento. Outra das coisas muito importantes, em que quando o ambiente, ou seja, não é a pessoa que se deve adaptar ao ambiente, mas o ambiente adaptar-se a ela, ok? Neste caso, vocês pegam nesses tabuleiros que são quentes, sim, não é? Aconselhável, super aconselhável, o uso de luvas, ok? Para prevenir até lesões, queimaduras e tudo mais. Aplicarem as luvas e quanto mais distante o peso estiver do meu corpo, mais risco tenho de ter uma lesão. Porque se eu coloco um tabuleiro à frente e a minha coluna não está com o abdominal, massa esparguete, passando a expressão, não está com o abdominal contraído, e depois ainda vou a dar passinhos de bebê para levar o tabuleiro, aquilo que acontece é que há um maior risco de lesão, né? De lesão na coluna e na cervical e nos ombros. Aquilo que nós devemos efetivamente fazer é pegar no tabuleiro, ter um avental próprio para que não deixe passar a temperatura e ajustar o tabuleiro um bocadinho mais próximo do peso do nosso corpo. É mais fácil. Do nosso corpo, aliás. Exatamente. Ok, boa. Tá. Próximo erro, mais comum, lá na unidade. Empurrar os carrinhos, por exemplo. Ok. Elas empurram ou puxam? Depende da situação. Ok. Há alturas em que estão a empurrar, quando não têm muito espaço, têm que ir ao contrário e puxar. Puxam. Ok. Puxam com as duas mãos, com uma mão? Que eu tenha reparado com as duas. Com as duas. Pode acontecer às vezes levarem só uma... Sim, só com principalmente quando é para olhar para trás, não é? Agarram e fazem este movimento. Ok. Então, se elas vão empurrar, em todos os exercícios, aplicar a estratégia do esparguete, ok? Contração do abdominal. Logo aí vamos colocar a nossa coluna protegida, digamos assim. E se elas vão empurrar o carrinho, convém que o façam, provavelmente elas devem fazer como calha, né? Com a curvatura na coluna e empurrar como deve, porque devem ser carrinhos pesados. Sim, não é? São pesados. Pronto. Então aquilo que eu recomendo é a ativação do abdominal, ligeira flexão dos joelhos, ok? E colocar as duas mãos a empurrar, ok? E estou a empurrar o carrinho com todo o peso do meu corpo, tá? Em vez de eu estar toda esticada e empurrar como der, porque vai aplicar muito mais força a nível dos braços e não a nível da estrutura toda. Refletir um bocadinho os joelhos. Refletir um bocadinho os joelhos, não é? No sentido de, não vou dobrar até baixo, mas ligeiramente, e com a força, com o nosso abdominal ativo. E se for ao contrário? Então se for a puxar, e tendo em conta que elas têm que olhar para trás, aquilo que eu aconselho é a mesma situação. Agarrar com as duas mãos e vão ativar o abdominal e vão, mais esparguete, não é? E vão caminhando para trás, mas fazendo a rotação para ver se não vem ninguém para bater, mas de forma alternada, não olhar sempre só para o mesmo lado, ok? Muito bem, parece-me que temos aqui, acho que já resolvemos aqui os grandes problemas. Exato. Portanto, agora vamos passar então para a parte em que vamos fazer uns exercícios que a Bárbara vai nos ensinar para melhorarmos os nossos músculos. Ok. Primeiro vamos ter que tirar aqui um bocadinho do nosso cenário, não é? Vamos afastar aqui a mesa, se calhar até punhamos em prática aqui porque temos a aprender. Exatamente. Como é que devemos então pegar corretamente nesta mesa? Cátia, se quiseres exemplificar, como é que farias? Esta mesa é aconselhável pegar em duas pessoas, porque ela provavelmente é pesada. Aquilo que podemos fazer é, então, quando vamos agarrar numa mesa como esta, ou em carga, fletimos os nossos joelhos, afastamos um bocadinho mais os nossos pés. Isso, o peso do corpo deve estar nos calcanhares, contrair massa esparguete, não esquecer, e agarrar com as duas mãos. E depois fazemos o transporte. Isso mesmo. Ok. Agora elas saíram de cena, estou aqui sozinha. Elas estão a pousar na mesa. De preferência, evitar que o transporte seja feito de lado, não é? E que seja feito uma pessoa de costas, a outra a indicar, ou então, sim, terá que ser assim, uma de costas, a outra a indicar. Ok, agora vamos pegar cada uma na sua cadeira. Exatamente. Será que dá? Será que é demasiado peso? Será que tem que ser duas pessoas?
é uma pessoa basta, eu não sei se sair do cenário, mas quando agarramos na cadeira, então procurar agarrar também mais próxima do corpo. Tá bem? Ok, eu vou levantar a minha, eu entretanto vou perder o pio, porque eu vou ficar sem microfone, e agora a Bárbara vai guiar o resto aqui um bocadinho do episódio. Bárbara, nós temos pouquinho tempo mesmo. 5 minutos no máximo para os jogos, ok? Portanto, podes começar enquanto eu vou arrumando o cenário. Ok. Então, vamos lá passar à nossa parte prática, está bem? Uma vez mais repito que estes exercícios são adequados para todo tipo de pessoas e podem fazê-lo quer no início do vosso turno, quer a meio do turno ou no final. Porque sempre que fizerem estes exercícios, ele vai ter um certo direcionamento para quando o praticarem, está bem? O primeiro exercício é aquele que sabe bem e que todos nós devemos fazer e que não devia haver vergonha nenhuma, que é espreguiçar. Espreguiça à vontade, como se estivesse a acabar de acordar. Se quiserem bocejar, também podem fazê-lo, não parece mal. Isso, para o outro lado. Isso mesmo. Soltamos. Muito bem. Vamos rodar os ombros para trás. Isso. Para que é que nós rodamos os ombros para trás? Para começar a trabalhar a nossa postura de forma correta, porque normalmente nós temos os ombros rodados para a frente, ok? Então o que é que vamos fazer agora? Subir o nosso braço direito, tocar na orelha contrária e deixar cair a cabeça para o lado do braço, procurando sempre afastar o ombro da orelha, ok? E a orelha vai na direção do chão. Sentem alongar aqui a vossa cervical, que é uma maravilha. Trocamos para o outro lado. Isso mesmo. Então, são 5 minutinhos que se vocês praticarem diariamente, vocês vão sentir uma melhor qualidade de vida, tá bem? Soltamos. E olha agora, vamos entrelaçar as mãos atrás da cabeça e vamos imaginar que estamos numa espreguiçadeira, ok? Olha para cima. Respira, não esquece de respirar. 3, 2, 1. Voltamos cá para baixo. Vamos juntar os nossos cotovelos e vamos olhar para o nosso umbigo, que neste momento está em posição da massa de esparguete, ou seja, está contraído, não se esqueçam. Isso. Fechar os cotovelos e agora fazer uma ligeira rotação para um lado e para o outro. Isso, voltamos ao centro, inspirar, subir e vamos soltar novamente, muito bem. Então, muito importante agora, este exercício, quer seja para pessoas que trabalham no escritório, quer seja para pessoas que trabalham muito com as mãos, ou que pegam em cargas, afastar bem os dedos, como se estivéssemos a esmagar bolachas, porque este exercício é altamente impactante para preparar as vossas mãos para a atividade que vão praticar, está bem? Depois aqui entrelaçamos os nossos dedos e fazemos uma rotação do pulso. Em simultâneo fazemos uma rotação também do nosso tornozelo. Isso. Rodando. O outro também. Muito bem. Ótimo. Preparamos então extensão à frente para ali alongar. Isso, os extensores e os flexores do punho. Boa. Soltamos então, sacode, 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 sacode. Muito bem. Preparamos agora. O nosso braço vai avançar para o lado contrário. Podemos colocar no nosso ombro e vamos empurrar o nosso cotovelo lá para trás. Como se estivéssemos a dar uma palmadinha nas costas. Está bem? 3, 2, 1. Depois vocês podem ficar um bocadinho mais de tempo em cada posição, está bem? Nós só estamos a fazer uma demonstração dos exercícios que podem ser feitos, mas podem depois ficar com mais tempo, ok? Soltar, rodamos, fazemos flexão lateral do tronco, sempre com a postura da bacia alinhada e centrada, não pode desviar, está bem? E com o peito bem aberto. Troca para o outro lado. E quando eu digo abre bem o peito, também digo abre bem o sorriso, está bem? 3, 2, 1 e soltamos. Vamos agora trabalhar um bocadinho a parte inferior do nosso corpo e aqui vou dar níveis. O nível 1 é para alguém que não consiga subir o seu calcanhar. Quem puder pode elevar o calcanhar. Quem conseguir e puder puxa calcanhar ao glúteo, tá? Mantendo sempre a perna de apoio ligeiramente fletida para que o peso do corpo esteja sustentado pelo músculo e não pela articulação. Mas cada um, lá está, faz o seu nível, tá? A perna que está atrás vai puxar o joelhinho à frente. Isso mesmo. Se for difícil, nível 1 fica cá, nível 2 sobe um bocadinho e o nível 3 sobe mais. Tá bom? Ok, vamos fazer exatamente a mesma coisa para a outra perna. Quem quiser fica no nível 1, nível 2 ou nível 3 cá em cima. Muito bem. Perna de apoio ligeiramente fletida.
E agora vamos puxar o joelho ao peito. Isto dá tendência a que nós possamos perder o equilíbrio, ok? Então podemos fazer isto tocando numa parede, se for necessário, está bem? Soltamos, sacudimos perninhas, podemos subir alternadamente os joelhos para fazer uma ativação. E este exercício é excelente para o início do turno, para vocês ativarem o vosso corpo. Se quiserem juntar uns bracinhos lá em cima, como se estivessem a colocar algo em cima do armário, também podem fazê-lo. Isso mesmo, vamos soltar. E agora, para finalizar, vamos imaginar que estamos a pegar numa carga. Vocês podem se manter assim, eu vou-me só virar de lado. Então, quando nós vamos agarrar uma carga, devemos ter o peso do corpo sobre os calcanhares, ok? Levantar ligeiramente os dedos dos pés e vamos ativar o nosso abdominal e, fazendo a flexão dos joelhos, agarramos a caixa e colocamos lá em cima, está bem? Vamos sempre terem atenção. Eu estou direcionando, o meu corpo está rodado para para a atividade que eu vou fazer e não pegar na caixa assim e puxá-la. É muito importante que o vosso corpo esteja direcionado sempre para a tarefa. Então eu agarro na caixa e coloco lá em cima. Só mais 2 vezes. Isso. Eu aproveito também para lhes dar uma cocinha, para trabalharem um bocadinho. E soltamos. Isso mesmo. Sacudimos então as nossas perninhas. Só mais uma dica, para quem trabalha muito tempo em pé, pode fazer o exercício que eu vou sugerir a seguir, porque é um exercício que nos permite ativar o retorno venoso, ou seja, fazer com que o sangue circule nas nossas pernas e vai fazer também com que exista a diminuição do aparecimento de varizes. Então, como é que nós fazemos? Pernas à largura da cintura e vamos fazer a elevação do calcanhar. Apenas isto, ok? Quem trabalha muitas horas sentado, quem trabalha muitas horas de pé, pode fazer isto de vez em quando, fazer uma pausa higiênica para fazer este tipo de exercícios que só vai acrescentar, está bem? 3, 2, 1. E já agora, também são ótimos para a mini saia. Este trabalho ali a pernoca, está bem? Soltamos, inspirar uma vez mais e soltamos. Muito obrigada. Boa. Agora, vamos ao jogo. O Senhor Sopas. Ok, em que a Bárbara trouxe-nos algumas perguntas para eu e a Cátia respondermos, certo? Ok. Se nós acharmos que a frase é verdadeira, viramos a placa para o sim. Se acharmos que é falsa, viramos para o Sopas. Ok, vamos lá, Bárbara. Trouxe até o meu... tudo, okay? Eu trouxe o meu caderninho também. Okay. Então, como trabalho muitas horas, não necessito de fazer exercício físico. Falso. Eu e a Cátia dissemos que é falso. Ok. Exatamente. Então, o facto de trabalharmos muitas horas não quer dizer que não devemos fazer exercício físico, muito pelo contrário. Sim. Devemos mesmo fazer exercício, está bem? Ok. Próxima. Sempre que é possível, devo ajustar o ambiente de trabalho a mim. Sim. Ok. Eu e a Cátia dissemos que sim. Exatamente. Sempre o ambiente de trabalho é ajustado a nós e depois nós ajustamos ao que for necessário. Okay. A perda de peso não interfere no aparecimento de lesões. 1, 2, 3. Falso. Ok, sopas. Não interfere? Interfere sim. Isto é uma rasteira. Mas está bem, sopas, é falso. A perda de peso não interfere. É falso. Nós temos que dizer que... que sim. Que interfere. Se nós perdermos peso. Sim, não é? Ok. Exato. O consumo de água ajuda-nos a prevenir lesões. A Cátia disse que sim, eu também acho que vou dizer que sim, não é? Acho que temos que ter tudo, a alimentação, a água, são basicamente. Não é? Exatamente, nós devemos de ter o corpo sempre hidratado e com a reposição de sais minerais, efetivamente, e vocês têm muitos nutricionistas que podem aportar muita qualidade aqui, que ajuda-nos na lubrificação das articulações e tudo mais, está bem? Ok. Conseguem mais uma? Vamos sim? a mais uma, eu passo a outra. Ok. Quando realizo uma tarefa, o meu corpo deve estar totalmente virado para a tarefa ou posso realizar uma torção? Aliás, o meu corpo deve estar totalmente virado para a tarefa? Coloca 1, 2, 3. Então, peraí, estás com a placa ao contrário? Sim. Ok. Sim. Esta era uma rasteira para ver se vocês estiveram atentas. Muito bem, muito bem. Passaram no teste. Próximo jogo. Chama-se... Isto é quem já? Aqui já é ao contrário, já saiu tudo para a prova, ok? Vocês têm 1 minuto para adivinhar o máximo de adivinhas possíveis. Adivinhas relacionadas com alimentação e cozinha, ok? Portanto, agora vocês são uma equipa e têm que ser rápidas. Ok? Vou pôr a contar 1 minuto. Temos que mostrar? Não é preciso. Já não é preciso. Vá. 3, 2, 1.
Qualquer coisa qual é? Ela tem cabeça, mas não é gente, tem dentes e não é pente. Alho. Bom. Tem coroa e não é rei, tem escamas e não é peixe. Ananás? Não. Ananás. O que é que quanto mais quente está, mais fresco é? Mais fresco é. Podem dizer passo, mas só pode ter uma vez. Passo. Ok, passo. Na água nasci, na água me criei, mas se me lançarem à água, morrerei. Na água, o que é que nós tiramos da água? Para temperar a nossa comida. Ou sal? Boa, sal. Ok. Esta teve ajuda. Qual é a coisa qual é ela que antes de ser já o era? Esta a gente conhece, vá. Eu sou péssima nessas coisas. Estou a sair bem. O quê? Que já, antes de nascer já era. Vá, passo. Não pode, Ai, não posso uma vez. E ela não pode passar? Não, eu já passei ela tipo. Tem 10 segundos. Já nasceu já era. Eu posso dizer, pá, é um peixe. Estou a ajudar muito. É um peixe. Que serve, diz peixe que servem lá na unidade. Carapau? Bacalhau? Bacalhau? Acabou. Não. É pescada. Antes de ser já era. Pois é, já era pescada. Ok. Eu vou confessar, eu sou vegana, não percebo nada de peixe. Eu também sou vegetariana, não percebo. Ok. Ok, pronto. Acabou. Mas tem lógica, era pescada. Sim, nunca ia chegar lá. Pronto. Resta-nos agradecer. Muito obrigada por terem vindo. Tem aqui um miminho para vocês. Uma canequinha do podcast. Obrigada. Que linda! E quanto a vocês em casa, espero que tenham aprendido muito e que a partir de agora mudem os olhos e os filtros ao vosso corpo, porque o vosso meio de transporte principal não é o carro, mas sim o vosso corpo. Ok? Já sabem, se gostaram do vídeo, ponham um gosto e comentem aqui em baixo. Quero saber se alguma vez tiverem alguma lesão, se costumam fazer estes exercícios e melhor, se já foram às aulas da professora Bárbara ou se querem começar a ir, ok? Pronto, um beijinho e até para a semana. Cuidem-se. Tchau!